O reino de Deus está dentro de vós. Talvez o reino de Deus não seja um lugar para onde vamos, mas uma realidade que precisamos aprender a perceber dentro de nós. Durante muito tempo, aprendemos a procurar Deus fora, nos templos, nas palavras, nas tradições, nos caminhos do mundo. E ainda assim, algo dentro de nós sempre permaneceu perguntando: onde Deus realmente fala? Talvez a resposta nunca tenha estado distante. Talvez ela sempre tenha estado silenciosamente presente dentro da consciência humana. Talvez o reino de Deus não esteja apenas no futuro. Talvez ele esteja esperando ser percebido agora. Jesus Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Essa frase atravessa os séculos como um convite. Não é uma ordem, não é uma explicação. É uma direção para dentro. Porque existe dentro de cada ser humano um espaço silencioso que não pertence ao medo, nem ao orgulho, nem à pressa, nem à ansiedade. Um espaço onde a verdade não precisa ser defendida. Ela apenas é reconhecida. Esse espaço é a consciência. Durante a vida, aprendemos a confiar na mente. A mente analisa, a mente compara, a mente julga, a mente teme, a mente reage. Mas a consciência não reage. A consciência percebe. Ela não discute, ela reconhece, ela não impõe, ela orienta. Talvez seja nesse lugar silencioso que Deus fala. Jesus Cristo disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez ele não estivesse falando apenas dos ouvidos do corpo. Talvez estivesse falando de outra escuta, uma escuta interior. Uma escuta que acontece quando o coração silencia. Porque existe uma diferença profunda entre pensar e perceber. Pensar é movimento. Perceber é presença. Pensar procura respostas. Perceber reconhece verdades. E talvez seja por isso que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não disse: aprendereis teorias. Disse: conhecereis a verdade. Conhecer, nesse sentido, não é acumular informação. É reconhecer algo que sempre esteve ali. Talvez a verdade não precise ser criada. Talvez precise ser percebida. E talvez seja isso que acontece quando a consciência desperta. Ao longo da história, muitos acreditaram que o caminho espiritual era feito apenas de regras. Mas Jesus Cristo ensinou algo mais profundo. Ele falou de transformação, falou de perdão, falou de misericórdia, falou de amor, falou de um reino que cresce silenciosamente dentro da pessoa, como uma semente invisível, uma semente viva, uma semente que transforma primeiro o interior, para depois transformar o mundo, porque tudo o que cresce de verdade começa dentro. Antes da palavra existe a intenção, antes da ação existe a escolha, antes da escolha existe a consciência. Talvez seja por isso que Jesus Cristo disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus não é olhar com os olhos, é perceber com a consciência. E quando a consciência começa a perceber, algo muda. Os desejos mudam, as escolhas mudam, as prioridades mudam. A pessoa continua sendo a mesma, mas passa a ver de outra forma, passa a sentir de outra forma, passa a viver de outra forma, porque algo dentro dela começou a despertar. Talvez esse despertar seja o início do reino. Talvez Deus nunca tenha estado distante. Talvez tenha estado presente desde sempre, esperando apenas ser reconhecido no silêncio da consciência humana. E se a voz de Deus sempre esteve presente dentro de nós, esperando apenas ser escutada? Talvez Jesus Cristo não tenha vindo apenas ensinar o que devemos fazer. Talvez ele tenha vindo despertar em nós a consciência de quem somos. Porque quando a consciência desperta, algo extraordinário acontece. A vontade muda, o coração muda, a forma de olhar o outro muda,
A forma de olhar a vida muda. Aquilo que antes parecia obrigação passa a parecer caminho. Aquilo que antes parecia difícil passa a parecer natural. Aquilo que antes parecia distante passa a parecer próximo. Jesus Cristo ensinou: amarás o teu próximo. Mas talvez amar o próximo não seja apenas uma regra. Talvez seja um exercício de transformação interior. Porque quando alguém aprende a perdoar, algo dentro dele é libertado. Quando alguém aprende a servir, algo dentro dele é purificado. Quando alguém aprende a amar, algo dentro dele se expande. Talvez seja por isso que a caridade transforma quem pratica. Talvez seja por isso que servir aproxima. Talvez seja por isso que perdoar liberta. Talvez seja por isso que amar revela quem realmente somos. Porque o amor não é apenas um gesto, é uma direção da consciência. E quando a consciência muda de direção, a vontade também muda. No início da vida, desejamos aquilo que protege apenas a nós mesmos. Depois, começamos a desejar aquilo que protege aqueles que amamos. E então, pouco a pouco, algo ainda maior acontece. Passamos a desejar o bem que alcança todos. Nesse momento, a vontade humana começa a se aproximar da vontade de Deus. Não por obrigação, mas por afinidade. Como duas melodias que finalmente entram em harmonia. Talvez seja isso que Jesus Cristo quis mostrar quando disse: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não apenas obedecer a Deus, mas aprender a ver como Deus vê. Aprender a amar como Deus ama. Aprender a viver como Deus vive. Talvez o reino de Deus comece exatamente nesse ponto, dentro da consciência, silenciosamente, como uma semente, esperando ser percebida, esperando ser escolhida, esperando ser vivida. A voz que fala na consciência. Existe dentro de cada pessoa uma diferença silenciosa que raramente aprendemos a observar. Durante a maior parte da vida, acreditamos que tudo o que acontece dentro de nós pertence à mente. Pensamentos surgem, ideias surgem, medos surgem, desejos surgem. E aprendemos a acreditar que esse movimento constante é quem somos. Mas existe algo dentro de nós que não se move com essa agitação. Algo que observa, algo que reconhece, algo que percebe antes mesmo das palavras existirem. Esse lugar é a consciência. A mente fala, a consciência escuta, a mente reage, a consciência compreende, a mente julga, a consciência reconhece. Talvez seja por isso que muitas vezes sentimos no silêncio interior uma direção que não nasce do medo, nem do interesse, nem da pressa. Uma direção que nasce da verdade. Jesus Cristo disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez ele estivesse falando exatamente desse tipo de escuta. Uma escuta que não acontece com os ouvidos do corpo. Uma escuta que acontece dentro do coração. Porque existe uma voz interior que não grita, não exige, não impõe. Ela apenas convida, ela aponta, ela orienta. E quando a seguimos, sentimos paz. Quando a ignoramos, sentimos distância. Talvez essa seja uma das formas mais simples de reconhecer quando a consciência está falando. Ela não produz inquietação, ela produz clareza. Ela não produz orgulho, ela produz humildade. Ela não produz medo, ela produz confiança. Talvez seja essa a voz silenciosa que acompanha cada ser humano desde o início da sua caminhada. Uma presença discreta, constante, paciente, esperando ser percebida. Jesus Cristo disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Talvez essa voz não esteja distante, talvez esteja presente dentro da própria consciência, porque existe algo dentro de nós que reconhece o bem antes mesmo que alguém o explique. Reconhece a verdade antes mesmo que alguém a ensine. Reconhece o amor antes mesmo que alguém o descreva. Essa percepção não nasce da mente, nasce da consciência. Talvez seja por isso que muitas vezes sabemos o que é certo,
antes mesmo de decidir. Sabemos o que devemos fazer antes mesmo de agir. Sabemos qual é o caminho antes mesmo de caminhar. Essa certeza silenciosa não é imposição, é orientação. E talvez seja exatamente isso que Jesus Cristo quis mostrar quando disse: buscai primeiro o reino de Deus. Buscar o reino talvez não seja procurar um lugar distante. Talvez seja aprender a reconhecer essa direção interior, aprender a confiar nela, aprender a escutá-la, porque a consciência não fala com barulho, ela fala com verdade, ela fala com simplicidade, ela fala com amor, e quanto mais aprendemos a escutar essa voz, mais percebemos algo surpreendente. Os pensamentos começam a mudar, as escolhas começam a mudar, os desejos começam a mudar. Aquilo que antes parecia importante deixa de ser. Aquilo que antes parecia distante passa a se tornar essencial. Porque quando a consciência começa a conduzir, a mente deixa de ser o centro. E quando a mente deixa de ser o centro, o coração encontra direção. Talvez seja por isso que Jesus Cristo disse: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O coração segue aquilo que reconhece como verdadeiro. E quando começa a reconhecer a verdade interior, passa a caminhar em outra direção. Uma direção mais simples, mais clara, mais livre, mais próxima de Deus. Talvez seja por isso que Jesus Cristo disse: bem-aventurados os puros de coração. A pureza do coração não é ausência de erros, é presença de sinceridade interior, é disposição de escutar, é coragem de perceber, é humildade de reconhecer, porque quando o coração se torna sincero, algo dentro dele se abre, e quando se abre, começa a perceber aquilo que sempre esteve presente. Talvez seja por isso que tantas vezes sentimos que Deus fala no silêncio, não no silêncio das palavras, mas no silêncio da consciência. Talvez Deus nunca tenha deixado de falar. Talvez nós apenas ainda não tivéssemos aprendido a escutar. Porque existe dentro de cada ser humano uma liberdade silenciosa, uma liberdade que permite escolher. Escolher ouvir ou escolher ignorar. Escolher seguir ou escolher adiar. Essa liberdade é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é um dos maiores sinais da dignidade espiritual do ser humano. Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim. Ele não disse quem for obrigado. Ele não disse quem for escolhido. Ele disse quem quiser. Talvez porque o caminho espiritual não seja imposto. Talvez porque o reino de Deus não seja construído pela força. Talvez porque a consciência precise escolher. Escolher o bem, escolher a verdade, escolher o amor. E cada vez que escolhe, algo dentro dela se transforma. Talvez seja por isso que a transformação espiritual não acontece de uma vez. Ela acontece passo a passo. Escolha após escolha. Percepção após percepção. Silêncio após silêncio. Até que chega um momento em que algo começa a mudar profundamente. A vontade começa a amadurecer. E quando a vontade amadurece, os desejos começam a se transformar. E quando os desejos se transformam, o coração começa a caminhar na direção do reino. Talvez seja exatamente esse o caminho que Jesus Cristo ensinou. Um caminho que começa dentro, silenciosamente, na consciência, e cresce como uma semente, esperando apenas ser escolhida. Existe uma frase de Jesus Cristo que atravessou os séculos com força extraordinária. Uma frase simples, mas cheia de mistério. Ele disse: se tiverdes fé, direis a este monte: move-te daqui para ali, e ele se moverá. Durante muito tempo, muitos imaginaram que essa frase falava de montanhas de pedra, montanhas visíveis, montanhas materiais. Mas talvez Jesus Cristo estivesse falando de outras montanhas, montanhas silenciosas, montanhas interiores, porque ele ensinava através de imagens.
Falava de sementes para explicar o crescimento do espírito. Falava de luz para explicar a verdade. Falava de caminhos para explicar escolhas. Falava de tesouros escondidos para explicar aquilo que existe dentro da alma humana. Talvez, quando falou da montanha, estivesse falando daquilo que separa o ser humano de Deus dentro de si mesmo. Porque existem montanhas dentro de cada pessoa. Montanhas feitas de medo. Montanhas feitas de orgulho. Montanhas feitas de culpa. Montanhas feitas de insegurança. Montanhas feitas de ressentimento. Montanhas feitas de ilusões sobre quem pensamos ser. Essas são as montanhas que impedem a consciência de escutar com clareza a voz silenciosa de Deus. E então, Jesus Cristo falou da fé. Mas talvez a fé que ele ensinou não fosse apenas acreditar. Talvez fosse confiar. Confiar na verdade. Confiar na consciência quando ela aponta o bem. Confiar naquela direção interior que fala com silêncio, mas com clareza. Porque acreditar pode ser apenas um pensamento, mas confiar transforma a vida. Acreditar pode permanecer na mente, mas confiar alcança o coração. E quando o coração começa a confiar, algo começa a se mover dentro da pessoa. Medos começam a perder força, culpa começa a se dissolver, orgulho começa a se tornar humildade, egoísmo começa a se transformar em cuidado com o outro. Aquilo que parecia impossível começa lentamente a se tornar caminho. Talvez seja isso que significa remover montanhas. Não mover pedras, mas transformar o interior. Não alterar o mundo exterior pela força, mas permitir que o mundo interior seja reorganizado pela verdade. Talvez seja por isso que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a fé abre o caminho, a consciência reconhece a verdade, e a verdade remove aquilo que nos separa da paz. Talvez a fé seja exatamente isso, uma confiança silenciosa, uma confiança profunda. Uma confiança na presença de Deus dentro da própria consciência. Uma confiança que não nasce da obrigação, mas do reconhecimento. E quando essa confiança cresce, algo extraordinário acontece. As montanhas começam a desaparecer, primeiro dentro de nós, depois ao nosso redor, porque quando a consciência aprende a confiar em Deus, o coração encontra direção. E quando o coração encontra direção, o reino de Deus começa a aparecer, não como um lugar distante, mas como uma presença viva, silenciosa, e sempre esteve ali, esperando apenas ser reconhecida. Jesus Cristo disse também: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai que vê em segredo te recompensará. Talvez ele não estivesse falando apenas de um lugar físico. Talvez estivesse falando de um lugar interior, um espaço silencioso dentro da alma, um espaço onde não existem aparências, onde não existem máscaras, onde não existem expectativas humanas, um espaço onde existe apenas a consciência diante de Deus. Talvez seja nesse silêncio que a oração acontece de verdade, não como palavras repetidas, mas como encontro, não como discurso, mas como presença, porque Deus não precisa ser convencido pelas palavras humanas. Ele conhece o coração antes mesmo que ele fale. Talvez seja por isso que Jesus Cristo ensinou a orar em segredo, porque o segredo não é esconder de Deus, é retirar as distrações do mundo, é voltar para dentro, é encontrar o lugar onde a consciência pode escutar. Talvez isso revele algo ainda mais profundo. Talvez Deus nunca tenha estado distante, observando o ser humano apenas de fora. Talvez ele esteja presente de maneira muito mais próxima, mais silenciosa, mais interior, mais íntima do que imaginamos. Não como um olhar exterior que vigia, mas como uma presença interior que acompanha, que orienta, que inspira, que convida, que espera ser escutada. Talvez seja por isso que tantas vezes sentimos dentro de nós uma direção que aponta o bem, uma direção que convida ao perdão,
uma direção que convida à verdade, uma direção que convida ao amor. Talvez seja essa a presença de Deus falando na consciência humana. Uma presença que não impõe, mas orienta. Uma presença que não força, mas convida. Uma presença que não se afasta, mas espera. E talvez seja exatamente por isso que Jesus Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós, porque a verdade que liberta não está distante. Ela fala em silêncio, dentro da consciência.